Alguns meses atrás eu preguei um sermão aqui, parte de um sermão, que eu quero pensar com os irmãos mais uma vez, nessa mesma perspectiva. O que nós mais precisamos é o Evangelho, porque somente o Evangelho pode tratar com eficácia os reais problemas do nosso coração, que é a sede de todos os nossos problemas. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Segunda Timóteo 2, verso 8. À luz desta passagem, eu quero pensar sobre o tema Lembra-te de Jesus Cristo. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Há um autor, um pastor e um teólogo batista do século XVII, por nome John Bunyan. Esse homem, muito simples, que ao mesmo tempo um instrumento precioso nas mãos de Deus, publicou um livro no século XVII, que por muito tempo foi o segundo livro mais lido depois da Bíblia, O Peregrino. É uma obra extraordinária, já recomendei aqui inúmeras vezes, e muitos irmãos já tiveram oportunidade de ler esse livro. Façam isso. O Spurgeon lia O Peregrino pelo menos uma vez ao ano. Nesse livro, o John Bunyan narra a história de cristão deixando a cidade da destruição em direção à cidade celestial. E a narrativa é rica em Bíblia, rica de Evangelho. E Bunyan diz que uma das primeiras dificuldades que cristão encontra, ele chama de monte da dificuldade. E aqui o autor, colocando na boca do personagem, ele coloca uma espécie de machado na raiz da ilusão que ainda hoje muitas pessoas nutrem, de que é possível viver a vida cristã de modo fácil, ou sem as dificuldades próprias dessa jornada. Esse monte da dificuldade é uma metáfora para dizer que é impossível viver a vida cristã sem enfrentar adversidades. E lá está cristão no sopé do monte da dificuldade. E ele faz a seguinte leitura, ou a seguinte oração: anima-te, meu coração, não desanimemos nem temamos. Embora difícil, é melhor o caminho certo a seguir do que o caminho errado, embora fácil, cujo fim é a maldição. Em nossa jornada, todos nós enfrentaremos muitas dificuldades. No casamento não é diferente, na relação familiar não é diferente, na igreja, na sociedade. A vida do cristão, ela é marcada, caracterizada por muitas dificuldades, por muitas tribulações, por muitas adversidades. No entanto, precisamos enfrentá-las na perspectiva cristã, na perspectiva correta. Enfrentar as provações, as tribulações, ou mesmo as consequências das nossas escolhas erradas, a partir do Evangelho, pedindo a Deus graça e misericórdia. A pergunta mais importante a fazer quando uma pessoa está vivendo dias difíceis é a seguinte: como encorajar quem está sendo provado? Como consolar uma pessoa atribulada? Como ajudar um casal em crise? Nós temos, pelo menos em linhas gerais, duas possibilidades, duas perspectivas diametralmente opostas. A primeira eu vou chamar de visão humanista, que encoraja a pessoa a olhar para si mesma e acreditar no seu potencial para superar os problemas. Essa perspectiva, ela norteia o movimento da autoajuda, por exemplo, que sugere equivocadamente a autoconfiança, que sugere às pessoas acreditar no seu potencial para suplantar suas dificuldades. Então, o indivíduo está passando por um problema, não importa a natureza do problema, e ela ouve o discurso: acredita em você mesmo, siga o seu coração, não é? Você pode. E aquelas frases de efeito sugerindo ao indivíduo que ele tem as condições e as habilidades necessárias para suplantar os seus problemas. Lamentável essa leitura, e o que é mais triste,
impregnado na vida da igreja. Muita gente achando que pode resolver os seus problemas por suas próprias forças, por suas próprias habilidades. Essa perspectiva humanista, olhe para si, arranque força de dentro de você e consiga vencer os seus problemas. Esse é um grande equívoco. Nós temos problemas, irmãos. E observe, quando eu resisto a essa perspectiva, não estou dizendo que você não é responsável moralmente por enfrentar suas dificuldades. O que eu estou dizendo é o seguinte, em linhas gerais, que nós temos problemas maiores do que nós mesmos. E a natureza do nosso problema, ou o fundamento, o coração do nosso problema é o pecado. E essa perspectiva humanista não tem como resolver esse problema. Somente o Evangelho. Qual é a perspectiva correta? A visão cristocêntrica, uma visão em que Cristo é o centro, em que o Evangelho tem a resposta. E a resposta é fundamentalmente essa, encorajar a pessoa a olhar para Jesus Cristo e a confiar na sua graça. Sem mim, nada podeis fazer. Observe que boa parte dos problemas interpessoais, boa parte dos problemas entre marido e mulher, os problemas familiares, decorre do fato de que há uma guerra de deuses. Essa é a expressão do C.S. Lewis. Quando ele diz que o grande problema dos relacionamentos é que há um conflito entre deuses, cada um buscando o seu próprio interesse, a sua própria glória, movido por vaidade e orgulho. Somente o Evangelho pode tratar o profundo problema de sua alma, que é o pecado. Precisamos de uma perspectiva cristocêntrica. E a pergunta é, como é que a Bíblia nos encoraja a resolver isso? Dessa maneira. E aqui nós encontramos nessa passagem, a partir do capítulo 2, no verso 1, o encorajamento de Paulo a Timóteo. Ouçam. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você lê essa palavra superficialmente, se você fizer isso, você perde a essência e o propósito pelo qual Paulo escreveu essa palavra. Paulo está na antessala do martírio, em uma prisão romana, e ele escreve essa segunda e última carta a seu filho na fé, Timóteo. Timóteo não é apenas servo de Deus, não é apenas um discípulo, não é apenas um pastor, não é apenas um pregador. Timóteo é para Paulo um filho. E aqui está o pai, na fé, escrevendo ao seu filho a sua carta de despedida. E Paulo sabe das dificuldades, das limitações, dos problemas que Timóteo está enfrentando. E Paulo não vai na perspectiva humanista dizendo, olha, você, Timóteo, tem todos os potenciais em si mesmo para resolver os seus problemas. Pare de olhar para as circunstâncias, olhe para o seu próprio coração, você é o cara. Não é isso que Paulo diz. Paulo, de uma cela, de um calabouço romano, Paulo diz, filho meu filho querido, fortifica-te. Onde? Na graça. Ele localiza a fonte de toda a força, a graça. E não é qualquer graça, é a graça que está na pessoa bendita de Cristo Jesus. E o que Paulo está dizendo a Timóteo, que vivia dias adversos, problemas fora da igreja e problemas dentro da comunidade cristã em Éfeso, Paulo diz com muita propriedade, Timóteo, você precisa se fortalecer, e se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. E o que Paulo diz a Timóteo aqui serve para marido e mulher, serve para pais e filhos, para patrão e empregado, para os membros de igreja, para nós todos. Precisamos nos fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo estava enfraquecido. Ele precisava se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. E aí Paulo, seguindo essa perspectiva de encorajamento, não evocando o que há de melhor em Timóteo, mas levando a Timóteo a concentrar-se na pessoa de Cristo. Paulo vai utilizar 3 metáforas muito curiosas nessa perícope aí, nesse parágrafo, capítulo 2. Ele usa 3 metáforas curiosas, o soldado dedicado, o atleta disciplinado e um agricultor paciente. Do capítulo 2, os versos 3 a 7, é o que Paulo vai fazer. Paulo vai dizer, Timóteo, nenhum soldado dedicado se entretém com os negócios dessa vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, você foi convocado para uma missão, você está em serviço, você está no fronte, a vida cristã não é um parque de diversões, você está em batalha. E como soldado dedicado, zeloso, como que desejoso de obedecer às ordens do Supremo Comandante, você não pode se entreter com os negócios desta vida, ou com os elementos da vida civil, você é um militar em guerra. Dedique-se, seja disciplinado. Paulo usa a figura do atleta dizendo, olha, você precisa correr com legitimidade, com integridade. O atleta só é coroado se
competir segundo as regras. Seja íntegro, permaneça firme. E ele usa a figura do agricultor, dizendo que o agricultor maduro, ele planta e espera os frutos. E ele deve ser o primeiro a colher os frutos do seu suor. Seja paciente, Timóteo. Paulo está encorajando o jovem pastor Timóteo nos seus dias adversos como pregador na cidade de Éfeso. Mas de todos esses encorajamentos, e aí vem o tema da mensagem, a palavra principal é: lembra-te de Jesus Cristo. Esse é o encorajamento maior que Paulo dá a Timóteo. E quando eu leio uma passagem como essa, a primeira coisa que me vem à mente é: por que Paulo escreveu isso para Timóteo? Lembra-te de Jesus Cristo. Ora, Timóteo era crente, Timóteo conhecia a verdade, ele era um pregador da verdade. Será que Timóteo havia se esquecido de Jesus Cristo? Qual é o objetivo pelo qual Paulo faz essa afirmação? Na verdade, coloca o verbo aqui no imperativo: lembra-te de Jesus Cristo. É muito curioso isso, porque o verbo que Paulo usa aqui é anamnese. Traz a memória, que é o contrário da amnésia, do esquecimento. E por que Paulo faz isso? Por uma razão muito simples. Paulo sabia, e nós todos devemos sempre considerar isso, há uma tendência nos filhos de Adão de se esquecerem de quem Deus é e do que Deus faz, e do que Deus fez. E Paulo então encoraja Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo. Paulo está encorajando Timóteo a trazer sua memória quem é Jesus Cristo e o que ele fez por ele. E esse é o maior encorajamento que alguém pode receber nos dias adversos: trazer à sua memória a pessoa de Cristo e a sua obra redentiva na cruz do Calvário. Paulo está encorajando Timóteo, tal como fez o Senhor nos dias de Israel, no povo de Israel, trazer à memória o que Deus fez em seu favor. Pergunta aos irmãos: por que a Páscoa foi instituída? Por que a ceia foi instituída? Páscoa no Antigo Testamento, a ceia no Novo Testamento, como um memorial para trazer à memória do povo de Deus a redenção. E Paulo agora está dizendo para Timóteo: eu sei que você está passando dias difíceis, adversos, agora ouça, lembra-te de Jesus Cristo. Esse é o maior encorajamento a um homem, a uma mulher atribulados. E nessa expressão que Paulo usa, lembre-te de Jesus Cristo, algumas coisas Paulo afirma sobre a pessoa e a obra de Cristo. Duas delas, e pelo menos alguns desdobramentos, e eu queria sua atenção para compartilhar. Duas coisas são ditas sobre Jesus Cristo, muito interessante. A primeira é a seguinte: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Paulo então leva Timóteo a considerar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Três verdades aqui que se desdobram a partir dessa. Primeiro, ele morreu por nossos pecados. A ressurreição pressupõe a morte. Quando Paulo diz: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, Paulo está dizendo: contempla a cruz. Olha para a cruz de nosso Senhor. Lembra-te do crucificado. Paulo era alguém para quem a cruz era a glória do Evangelho. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Jesus Cristo. Porque Paulo sabia que a cruz não foi um acidente, a cruz faz parte de um projeto eterno, um projeto redentivo, o maior acontecimento da história, de todo o universo. E nada fortalece mais a nossa fé, nada nos dá mais sensatez, bom senso, segurança, tranquilidade, serenidade, integridade, nada mais impele a nós de vivermos uma vida diante de Deus, que meditar na obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por nossos pecados. E como fiel pregador do Evangelho, Paulo estava sempre falando sobre isso. Observe o que ele fala aos Coríntios: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O credo aqui: entreguei o que recebi, não adicionei nem subtraí, fui fiel. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Para alguém que está atribulado, vivendo dias difíceis em Éfeso, Paulo entende que este é o melhor remédio para a aflição do povo de Deus. Lembra-te que Cristo Jesus, ressuscitado de entre os mortos, ressuscitado porque ele morreu pelos teus pecados, os teus maiores problemas, ele já resolveu.
O pecado foi cancelado mediante o derramamento do sangue. Naquela cruz ele bradou: tudo está consumado. De modo que os nossos problemas são pequenos, se comparados ao problema do pecado que Cristo já resolveu definitivamente. E os pecados que ainda praticamos em decorrência do fato de que não somos ainda o que deveríamos ser, de que não fomos completamente transformados, ainda guardamos um novo corpo. Esses problemas que nós vivemos na relação um com o outro, por exemplo, esses problemas todos precisam ser tratados à luz dessas verdades. Ele morreu por nossos pecados. Devemos viver à altura do seu amor. O segundo desdobramento, ele está vivo e presente. Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo. O apóstolo Pedro, em seu primeiro sermão, depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, primeiro sermão, depois do derramamento do Espírito, sermão cristocêntrico, falando da morte e ressurreição. Pedro diz assim: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra exposta aqui para a ressurreição, porém Deus o ressuscitou, traz não apenas a ideia da ressurreição, o fato de que ele está vivo, mas observe, ele está presente. Nós temos uma dificuldade que nós precisamos enfrentar com muita honestidade. Nós sabemos, em tese, nós cristãos cremos na ressurreição de Jesus. Mas nós precisamos experimentar o que Paulo chamou de o poder da ressurreição. O que significa isso? Ele está vivo e presente. Ele está presente aqui hoje, por exemplo, entre nós. E quando esta verdade da ressurreição penetra o nosso coração, tudo faz diferença. O meu Redentor morreu pelos meus pecados, ele está vivo, está presente. Ele não é um fantasma, ele não é uma abstração, ele não é um ser longe, distante, ele é o Cristo vivo que está passeando no meio da igreja. Quando eu penso nisso, os meus problemas todos, usando a linguagem de Santo Agostinho, são derretidos como gelo na luz do sol. Portanto, o que mais a igreja precisa, como disse um grande pregador aqui no Brasil, não é de autoajuda, mas de ajuda do alto. E a maior ajuda que Deus poderia dar ao homem, ele já deu. Entregou seu filho para resolver o nosso maior problema, que é o nosso pecado. E ele morreu por nossos pecados, mas ressurgiu, está vivo e presente no meio da igreja. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Louvado seja Deus e seu poder da ressurreição. Olha o testemunho de João, um apóstolo, escrevendo o livro de Apocalipse. Ele deixou registrado o seu testemunho. Ele estava nele de Pátimos, quando teve a experiência de encontrar-se com Cristo ressurreto. Não é com uma ideia vaga, mas com a pessoa do Cristo ressurreto. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, vejam, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. João está testemunhando aqui o fato de que ele está vivo e presente. João dá o testemunho pessoal: olha, eu vi, quando eu vi aquele ser glorioso, eu caí como morto, completamente arrasado diante da glória do ressurreto. Mas nada é eventual. João diz que ele colocou a mão direita. Não temas. É o ressurreto que vem ao encontro do abatido e diz: não temas, eu sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Eu pergunto aos irmãos: o cristão está acuado por um problema que é maior do que ele mesmo. Não importa a natureza do problema, ele é real. Ele está em si mesmo incapacitado de resolver esse problema. Não é extraordinariamente confortador ouvir a palavra de Cristo: não temas.
O Cristo que morreu pelos nossos pecados, que está vivo e coloca a sua mão direita sobre nós e diz: eu sou vencedor. Quando essa teologia, com essa doutrina, penetra não apenas a mente, mas o coração, irmãos, não quer dizer que a partir de agora tudo vai ser isento de dificuldade. Mas as dificuldades agora serão suplantadas pela graça da presença de um Cristo que não é mais apenas uma ideia vaga no céu, mas um ser real que está ao nosso lado. Faz toda a diferença, toda a diferença. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está no poder não é Nero. Jesus é o Senhor não apenas de Israel, não apenas de Roma, mas de todo o universo. Nós podemos confiar a nossa vida a Ele. Quando Paulo escreve para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te daquele que morreu por teus pecados. Lembra-te daquele que está vivo. Lembra-te daquele que está presente no meio da sua igreja. E o terceiro desdobramento dessa verdade é o seguinte: Ele é Deus. Enquanto o Senhor me conceder fôlego de vida e a condição de pregador, sempre ensinarei esta gloriosa verdade. Jesus Cristo é Deus, coigual e coeterno com o Pai. Ele é a segunda bendita pessoa da Trindade, o Verbo que se fez carne. A ressurreição, apontada aqui, nos remete ao fato de que o Deus que se fez gente, que morreu por nossos pecados, é Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, plenamente Deus, tal como é o Pai e o Filho. Ainda uma das orações da igreja, lá em Atos capítulo 3, olha o que está escrito: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aqui um paradoxo. Um dos sermões de Agostinho sobre o paradoxo da Escritura é baseado nesse texto. Matastes o autor da vida. Como é possível isso? Que grande mistério! Como pode o homem finito matar aquele que é o autor da vida? Mas esse foi o propósito pelo qual Deus se fez gente. Ele se tornou gente para que pudesse morrer. Ou na linguagem do livro de Hebreus, ele se tornou gente para que experimentasse a morte e morrendo pudesse resolver o nosso problema maior, que é o pecado, como um cordeiro que se sacrificou naquela cruz. Lloyd Jones diz que a ressurreição é a proclamação de que Jesus é Deus, porque como Filho de Deus, seu sacrifício foi aceito pelo Pai. A ressurreição de Jesus é um atestado de que Ele é tudo o que afirmou ser. Ele não era um embusteiro, um enganador, um charlatão. Ele afirmou ser o eu sou, o cumprimento de toda a profecia. As Escrituras testificam de mim. Ele veio como aquele que cumpriria a missão redentiva. Morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: a nós que cremos nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Há um autor muito apreciado, um dos homens mais brilhantes da história da fé cristã, o Jonathan Edwards. Há relatos de que ele saía para meditar no campo, a cavalo, fazendo suas anotações, e há registros à medida que ele meditava na morte e ressurreição de Cristo. Fonte maior, fonte suprema de todo verdadeiro consolo para uma pessoa em dificuldade. Ele resolveu o seu maior problema. Seu maior problema não é dinheiro. Seu maior problema não é o desemprego. Seu maior problema não é o endereço em que você mora, não é a falta de casa ou a abundância de casa. Seu maior problema é o pecado. E o pecado foi resolvido na cruz do Calvário. O Cristo que morreu está vivo. Esta é a fonte suprema de toda consolação para o povo de Deus. E para Timóteo, Paulo não diz: seja forte, evoque o que há de melhor em você, acredita em você, no seu potencial. Paulo não fala nada disso para aquele jovem pastor atribulado. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Isso implica dizer que ele morreu, ressurgiu, porque ele é Deus. Jesus Cristo
é Deus. Louvado seja o seu nome hoje e para sempre. A segunda grande verdade desse texto, Paulo então diz: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, e aí vem a expressão, descendente de Davi. Descendente de Davi. A pergunta é, por que Paulo então faz menção ao rei Davi aqui? Observe, quando ele afirma que Jesus é ressuscitado dentre os mortos, e agora ele fala sobre descendente de Davi, Paulo está falando sobre essas duas naturezas de Cristo. Ele é Deus e ele é homem. Uma pessoa com duas naturezas distintas, mas unidas, perfeitamente unidas. Paulo está falando sobre a plena humanidade de nosso Senhor. Isso também traz conforto para o nosso coração. É uma doutrina, como toda a doutrina cristã, que tem aplicações práticas para a nossa alma. Não é uma coisa árida, não é um debate da academia, ficar discutindo se ele é Deus, se não é Deus, se é homem, se não é homem. São verdades que têm profunda implicação para a nossa vida. O Jesus que é Senhor da igreja é Deus e também é homem. Essa é a grande verdade. 3 delas aqui para nós. Primeiro, ele é plenamente humano. O texto do prólogo de João, no verso 14, diz: e o verbo se fez carne. Vamos ler juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essas palavras retratam a humanidade de Cristo. Ele é o ressuscitado dentre os mortos, mas também é descendente de Davi. Paulo está falando com muita propriedade que Jesus, da linhagem de Davi, é um filho de Abraão, nascido de Maria, de carne e osso, Deus encarnado. Nós não podemos ceder à ideia dos docetistas dos séculos passados, que sugeriam que Jesus tinha aparência humana, mas não era humano. Não, ele é Deus, sim, mas também é humano. Mateus 1, verso 1, a genealogia, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é da semente de Abraão, ele é da semente de Davi, ele é um homem de carne e osso, para sempre o verbo encarnado. De modo que, observe isso, ele sabe, ele conhece o que é o sofrimento. Não importa a natureza do seu problema, ele sabe o que é sofrer. Ou na linguagem do profeta Isaías, é um homem experimentado em dores, é o servo sofredor. Ele é humano, ele conhece as dores humanas. Não é um indivíduo, um ser que está distante da nossa realidade. Ele conhece as lágrimas. Ele sabe o que é fome, ele sabe o que é sede. Ele sabe o que é ser traído. Ele conhece a perversidade da inveja e da deslealdade. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser ultrajado. Ele sabe o que é sentir-se rejeitado. Ele foi rejeitado pela sua própria família. Ele foi rejeitado pelos seus patriotas. Ele foi acusado de ser um filho do demônio. O que você pode experimentar que o Filho de Deus já não tem experimentado como pessoa? O autor de Hebreus vai dizer que ele é igual a nós em tudo, excetuando uma coisa: jamais ele pecou. Mas todas as vezes que você se encontrar numa situação extremamente adversa, lembre-se, Jesus conhece as suas dores, porque ele é um homem, um ser humano, tal como você. Esse é o mistério glorioso da doutrina da encarnação. E isso nos remete a uma segunda verdade. Jesus é cheio de compaixão, ele conhece as dores dos homens. O autor de Hebreus diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecados. O que Paulo está fazendo com Timóteo aqui, irmãos, é dando o melhor remédio para um ser atribulado. Você está em crise, em conflito, em angústia, aflição. Lembra-te de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? O ressuscitado, sim, mas também um descendente de Davi, um ser humano, sem igual, mas um ser humano, que é plenamente Deus e plenamente homem. Ele é o único Salvador, porque ele é, na linguagem de Paulo, Timóteo mesmo, na primeira carta, ele é o Deus homem, nosso único mediador. Há um episódio na vida de Paulo. Paulo foi certamente o grande homem a quem Deus usou. Paulo era diferenciado. Sou o que sou pela graça de Deus, foi o que ele disse.
Paulo enfrentou muitas dificuldades, muitas. Ele relata isso, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, quando ele faz uma defesa do seu apostolado, diante das muitas falsas acusações que vinha enfrentando. E Paulo, quando foi preso em Jerusalém e acusado de ser um traidor, Paulo agora está preso, humilhado, em uma prisão. E eu acredito que ele estava muito abatido por aquela circunstância, tido como um traidor do seu povo, como alguém que tinha blasfemado a lei e o templo, uma falsa acusação. E a narrativa do livro de Atos, Lucas, o médico amado, o único escritor gentil do Novo Testamento, faz uma narrativa curta de uma experiência que Paulo teve na prisão. Ouçam o que o Deus homem fez com o apóstolo Paulo numa cadeia. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. É assim que Cristo trata os seus servos atribulados. Ele se posta ao lado e diz: coragem. Ele não diz: o problema não existe, você está aqui por culpa sua, ou falta a você mais fé, determine isso ou determine aquilo. Não, o Deus homem se posta ao lado do seu servo e diz: coragem. Ele não livra do problema, mas através do problema. Quando casais enfrentam crises e se sentem completamente acuados, sem nenhuma condição de solução em si mesmos, precisam passar por essa experiência do Cristo ressurreto ao lado, dizendo: vamos seguir em frente. Coragem. Graça, presença dele, do Emanuel, do Deus presente. E a terceira verdade aqui: Jesus foi humilhado, mas também foi exaltado. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou. E aqui talvez um hino cristológico cantado pela igreja Primeva, e Paulo faz uma espécie de adaptação, segundo alguns biblicistas, e então registrado está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 8 a 9. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. É possível que ao fazer alusão ao Jesus descendente de Davi, ele esteja também trazendo o fato de que Davi, antes de ser rei, foi perseguido por Saul, experimentou humilhação, privação, adversidades, mas também foi coroado e recebeu glória. Jesus, de igual modo, foi humilhado, mas também foi exaltado. Antes da glória vem a cruz. Antes da glória vem a cruz. Timóteo está sendo ensinado que primeiro vem a vitória cristã, ou melhor, que a vitória cristã é precedida por batalhas intensas, razão pela qual ele encerra essa passagem com a seguinte expressão, muitas vezes deturpada, mas observe o que o texto diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo está dizendo para Timóteo: antes da glória vem a cruz. Permaneça firme. Lembra-te de Jesus Cristo crucificado. Se permanecermos fiel, melhor, se perseverarmos, também reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez o negará. Nós precisamos nos focar em Cristo, olhar para ele, contemplar a sua face graciosa e seguir em frente. E Paulo diz que é segundo o meu evangelho. Paulo chega a dizer que o evangelho é dele. Em que sentido? Porque era algo que estava penetrado no seu coração, que fazia parte do seu coração. É o meu evangelho, aquilo que tenho vivido para pregar. Paulo pregava basicamente isso: Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Louvado seja o nome dele por isso. Há um autor, um pregador muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Vance Havner, um pregador muito experimentado. Ele conta em um dos seus livros, ainda não publicado em português, talvez a Edições Vida Nova publique esse livro no primeiro semestre do ano que vem, pelo que eu fui informado. Nesse livro, o autor, que já escreveu alguns bons livros, ele conta uma experiência que ele passou depois da morte da sua esposa. Casado há muitos anos, ele experimentou a dor da separação por meio da morte. E depois de se recuperar daquele tempo de aflição, de dor, de angústia, ele escreveu
as memórias do seu casamento, ele escreveu sobre a longa jornada a dois. E na introdução do seu livro, ele fala que a vida cristã, ela se processa, ela se dá em 3 níveis. Ele diz que existe a experiência do cimo da montanha. Quando nós nos sentimos vitoriosos, quando as coisas parecem ser favoráveis a nós, quando tudo parece ir de bem a bem, tudo parece estar a nosso favor. Aquela sensação de que Deus tem me abençoado. Como eu estou bem. Mas ele diz, ninguém vive no cimo da montanha. Ninguém vive permanentemente no alto da montanha. Ele fala que existe a experiência da planície. Quando as coisas não estão nem tanto adversas, nem tão animadoras assim. Está tudo no normal e esperado. Mas ele começa então a narrar a sua experiência naqueles dias depois da morte da sua esposa. Ele fala que nós cristãos passamos pela experiência dos vales. Nem sempre estamos no cimo da montanha, nem sempre nas planícies. Às vezes, por uma razão misteriosa, Deus nos permite passar pelos mais profundos vales. Ele diz, como é que um homem que perde a sua esposa depois de tantos anos juntos pode ser confortado? Como é que alguém, diante da tragédia, da aflição, dos problemas, pode passar por eles vitoriosamente? Ele então diz, lembrando-se de Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. E ele então argumenta que é preciso ter uma experiência em 2 frentes. Olhar para trás e olhar para frente. O que significa olhar para trás? Lembrar da obra de Cristo no Calvário. O que aconteceu há 2000 anos. Ele morreu por nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele está vivo. Contemplar a cruz de Cristo é o antídoto de todas as nossas aflições. Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará consigo todas as coisas que necessitamos? Contemplar a cruz é a verdadeira saída, o verdadeiro antídoto mais eficaz para as nossas aflições. Olhar para trás, sim, mas também olhar para frente. Olhar para Cristo, Cristo vivo, não apenas o crucificado em Jerusalém, mas aquele que está vivo e que certamente voltará. Contemplar o Cordeiro vitorioso. Eu encerro lendo o autor aos Hebreus, no capítulo 12, quando ele fala dessas 2 experiências. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí vem o verbo no gerúndio aqui, pelo menos em português, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que ele está argumentando aqui com muita propriedade, dizendo o seguinte, nós temos uma nuvem de testemunhas, que nos inspiram a prosseguir, a seguir em frente. Olhemos para trás, sim, em certo sentido o crente tem que olhar para trás, olhar Cristo crucificado por nossos pecados, olhar para trás e ver que antes de nós, muitos outros homens e mulheres na história passaram por adversidades terríveis, mas suportaram, porque lembraram-se de Jesus Cristo crucificado e ressurreto. E agora seguir em frente e olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero lhe encorajar a sair daqui com essa resolução no seu coração. Nunca se esqueça de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Vamos orar? Curve a sua fronte, vamos falar com Deus. O que tem roubado a sua paz, a sua alegria? Quais são os problemas que têm afligido a sua alma? Precisamos colocar tudo isso diante dele. O melhor remédio para nossas aflições
é trazer à memória nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, Ele está vivo, está presente. É o Cristo que prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o sumo sacerdote humano que conhece o que é dor, que conhece o que é aflição. Senhor, nós te bendizemos pela pessoa do teu Filho. Te bendizemos por Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Queremos sempre tê-lo diante de nós, sobretudo nos dias maus, nos dias adversos, nos dias aflitivos, quando passarmos pelos vales áridos, sombrios, quando tudo estiver densamente trevoso, queremos olhar e contemplar Cristo, nossa única esperança. Lembrar que Ele morreu por nossos pecados, lembrar que Ele deu a sua vida em nosso favor, lembrar que Ele provou o quanto nos ama, entregando-se naquela cruz, num ato de graça incomparável. Queremos trazer à memória o fato de que Ele ressurgiu. Ele não está morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o ressurreto. Que cada um dos teus servos aqui experimente o que Paulo chamou de o poder da ressurreição. Essa experiência pessoal de entender, não apenas na mente, mas no coração, que o nosso Salvador está vivo e ao nosso lado, em nossa jornada, enxugando as lágrimas, repreendendo em amor quando erramos. Ó Senhor, dá graça ao teu povo, dá graça às famílias aqui presentes, que cada homem, cada mulher, cada casal tenha sabedoria, sobriedade de tratar os seus problemas à sombra da cruz de Cristo, de colocar aos pés do Salvador as suas aflições e depositar nele toda a confiança, toda a esperança, porque somente Cristo pode tratar os reais e os mais profundos problemas da nossa alma. Senhor, nós te bendizemos, porque Cristo é Deus homem, Ele sabe o que é aflição. Nós podemos abrir o nosso coração diante do nosso Salvador, porque Ele experimentou as dores que são próprias do ser humano. Te louvamos por isso, Senhor, e queremos prosseguir em frente olhando para aquele que é o nosso autor e consumador da fé. Abençoa esta igreja, Senhor, que ela jamais se extravie do caminho, mas que siga sempre para o alvo, que é Cristo, olhando e contemplando o Redentor crucificado e ressurreto. É para a glória dele que nós te pedimos essas bênçãos e para a nossa própria edificação, em nome de Cristo. Amém e amém.